Boa noite. Boa noite. Está começando o Jornal Nacional. A desigualdade na saúde caía gradativamente entre os anos de 2002 e 2015. A queda foi mais acentuada no Norte e Nordeste, exatamente onde os índices eram maiores e onde mais houve incidência de políticas públicas. A mortalidade infantil caía em até 45%. Com a criação de programas como Mais Médicos e Bolsa Família, os índices caíam cada vez mais. Mas será que agora, em 2020, essa ainda é a nossa realidade? Na tarde desta quinta-feira, entrevistamos o sociólogo e professor da UFBA, Paulo Ferreira, sobre o programa Mais Médicos, um programa criado em 2013 e que hoje já não é mais o mesmo. O programa Mais Médicos foi criado ainda no governo de Dilma em 2013, cujo objetivo era suprir as carências de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil. Os Mais Médicos tinham o objetivo de ir até onde os pobres e vulneráveis estavam, conseguindo romper com a desigualdade de acesso primário à saúde. Porém, vários fatores fizeram com que esse projeto não fosse tão bem e mais tarde, no governo Bolsonaro, fosse substituído pelo projeto Médicos pelo Brasil. O maior problema do programa Mais Médicos e o que irritou a população brasileira de uma forma geral foi o argumento utilizado para sustentar a contratação de médicos estrangeiros. De maneira obscura e suspeita, o governo brasileiro decidiu importar profissionais que não passaram pelo Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, sendo essencial para a aprovação de médicos estrangeiros no Brasil. Muitos médicos, então, passaram a afirmar que o objetivo do Mais Médicos não era reverter o índice de desigualdade, mas maquiar todo o sistema de saúde falido. De fato, se o índice de desaprovação era tão grande, o médico não poderia trabalhar. Sem uma estrutura básica para os profissionais, o maior número de médicos não resolveria o problema. José Filho é um confeiteiro de 50 anos e que ganha a vida vendendo seus bolos na cidade de Irará, no interior da Bahia. Há 6 anos, ele acabou perdendo sua filha, mesmo com a presença do programa Mais Médicos. Na época ela tinha pneumonia e acabamos levando ela para o programa Mais Médicos, onde ela tinha diversos hospitais e médicos, né? Isso no ano de 2014. Mas chegando no local, nós percebemos que a estrutura em si não era algo bom. E os médicos raramente sabiam fazer alguma coisa. E acabou que no mesmo ano de 2014, minha filha acabou falecendo de pneumonia, devido à precariedade do local. Pode ir. Desigualdade como essa que aconteceu com o seu José tem se tornado cada vez mais frequente entre a população brasileira. A falta de saneamento básico, de condições de água de qualidade e o crescimento desgovernado da cidade têm se tornado os principais fatores para uma saúde instável na parte pobre do país. Enquanto em 2002, as medidas de cobertura populacional em atenção básica eram de 31,8%, em 2015 passou para 63,2%. As medidas de austeridade fiscal e a aprovação da emenda constitucional de 95 reduziram as políticas sociais necessárias para a proteção da população mais vulnerável na atual pandemia do novo coronavírus. Entre o período de 2018 e 2019, os gastos sociais reduziram-se em até 8,6%. Na casa do Sr. Ademar, essas condições básicas para a população estão bem escassas. Em uma casa tão pequena, o Sr. Ademar e mais 3 filhos têm que lutar para conseguir água em dias de chuva. Eu sou pedreiro, eu não tenho condições de, por exemplo, pagar um plano de saúde. E isso poderia ter mudado algo que aconteceu há uns tempos atrás, que foi quando o meu filho, ele ficou muito doente, eu tive que levar ele no SUS. Só que chegando lá, estava lotado, não tinha leito. Isso é algo até desumano, velho. Não pode acontecer isso. Que eu queria ver se fosse um filho de um doutor, um filho de um advogado, um filho de alguém que tivesse melhores condições. Por que tem que ser com um filho do pedreiro, que não pode receber condições de saúde como qualquer outro? Não somos todos... Fomos para as ruas de São Paulo para entrevistar pessoas sobre o que elas acham da desigualdade social na saúde.
Encontramos o jovem Marcos, que trabalha como gerente de uma farmácia no centro de São Paulo. Bom, eu sou gerente de farmácia e entendo muito bem o que acontece, né? Eu estou diariamente em contato com pessoas que precisam de ajuda e, na verdade, é até bem comum elas irem sem a receita médica. E por mais que alguns remédios não precisem, nós recomendamos que elas levem consigo. E quando nós questionamos, né, o motivo de não levar, muitas dizem que é porque não querem pegar a fila, né, do hospital, que é muito grande, e outras estão até receosas por causa dessa pandemia que está tendo, e por isso até quem tem condições de ir para o hospital está evitando ir. E assim terminamos mais um jornal. Uma boa noite e até amanhã.